Deus. Eu cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. E nós vamos ler apenas um verso. Meu coração, eu vou falar algo redundante, né? Meu coração se alegra. Mas se alegra porque eu estou no lugar certo. Eu amo fazer aquilo que eu estou fazendo agora. A arte de ensinar é uma vocação. E quando eu estou neste lugar, realmente os meus olhos brilham, a minha alma suspira. Alguém falou no meu canal no YouTube essa semana e disse: pastor, os seus olhos brilham quando você ensina, porque estar no lugar onde Deus projetou que você estaria, ou que é o desejo dele, a sua vida ganha um âmbito, a sua vida ganha projeção, a sua vida ganha sentido, na verdade. Por isso, o meu coração ele se regozija nessa noite, porque ensinar é a minha vida. Ensinar é aquilo que me palpita. Ensinar é patente, latente, é claro, é nítido. Ensinar, transmitir a palavra de Deus realmente é um privilégio. Não que nós somos bons, mas Ele nos confiou. E quando Ele nos confia, Paulo disse que você tem que fazer isso com esmero, você tem que fazer isso com habilidade, você tem que fazer isso com maestria, você tem que se doar para que possa exercitar esse dom tão lindo que isso é um presente, é uma dádiva, né? Algo que Deus ele transfere para nós. E obrigado ao pastor presidente dessa casa pela confiança mais uma vez, né? Estivemos domingo lá em Miniola, né? Esse nome difícil aí, né? Miniola, né? Fui surpreendido porque algumas pessoas que eu nunca vi na vida me reconheceu lá. Nossa, você é o cara do YouTube? Não acredito que você está aqui, né? Tem até um português aquilo? É português, né? E ele falou assim, nossa, eu vi você segunda agora no YouTube. Você é um juiz de direito, doutor Caramuru. Eu falei, rapaz, você me segue mesmo, né? Verdade. Então, obrigado, que Deus realmente continue abençoando a vida de vocês. Aqui eu tenho grandes amigos, né? Pastor Bruno, outros amigos aí de Americana também, tá? O Tiago, enfim, os meninos aí todos de Americana. E eu fiquei pensando o que pregar hoje, né? Eu não sou pregador, eu não sei pregar. O que eu posso fazer aqui é contar um testemunho para vocês hoje aqui. E ontem em casa, à noite, nós estávamos brincando. E eu perguntei para os meninos de casa, e aí, vocês querem que o pai pregue o quê amanhã, né? Aí cada um falou uma coisa, tal, e aí teve alguém que soltou uma coisa lá, né? Ah, prega Deus o louco. Eu gostei desse negócio. E aí eu fiquei pensando, levantei de manhã, fiquei lendo algumas coisas, fiquei raciocinando algumas coisas. Louco. O que é louco? Louco é alguém que perde a razão. É alguém que não sabe o que está fazendo. Louco é aquele que perde o senso do juízo. Louco tem a capacidade de rasgar uma nota de $100. Quem rasga uma nota de $100 aqui? Ninguém, né? Mas o louco rasga. O louco é aquele que perde o senso da vida. O louco é aquele que não sabe por que existe. Para Foucault, um grande filósofo francês, louco é aquele que cria o seu próprio mundo. Ele se enquadra no mundo dele, é como Alice no país dela. O louco é aquele que cria o seu mundo. E no mundo dele, só ele tem a verdade dele. Esse é uma espécie de loucura. Onde você se fecha no seu mundo, a verdade do outro não é absoluta. E tudo gira em torno do seu mundo. Então, loucura pode ser a perca da racionalidade, pode ser a criação de um mundo onde ninguém é penetrante, só você penetra. Loucura é quando você também deixa
de não acreditar no outro, e a sua verdade também é absoluta, para Foucault isso é uma espécie de loucura. E eu fiquei pensando que às vezes nós somos meio loucos. Talvez tenha alguém perto de você meio louco, que não bate bem da cabeça. Talvez louco vai ser o que eu vou falar aqui nessa noite para vocês. Talvez eu vou te apresentar um Deus, às vezes, que é meio louco. A ceia é uma loucura. Deus se fazer homem é uma loucura. É a perca da racionalidade humana. Há um ditado árabe que diz que todo homem quer ser Deus. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser homem. E homem, como foi, só podia ser perfeito. Isso é uma espécie de loucura. Mas abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e o verso de número 27. E aqui me intrigou. Paulo, falando sobre a obra que Deus faz, ele chama Deus de algo muito inusitado. Primeiro aos Coríntios, obrigado. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Eu falei Romanos, né? Perdão. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 27 diz assim: Mas Deus escolheu as coisas... Não, eu não vi. Deus escolheu as coisas... Olha para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem escolhe coisas loucas é o quê? Mano, eu não ouvi. Quem escolhe coisas loucas é o quê? Eu vou ler o texto de novo. Vamos ler? Não sou eu que estou falando, é o texto. 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas... E isso me intrigou. Só escolhe coisas loucas quem é louco. Eu já expliquei o que é loucura aqui. Mas como que um Deus santo, absoluto, um ser pensante, um ser racional, um ser inteligente, um ser que cria, ele vai escolher uma loucura? Nós mesmo, meio fora de si às vezes, temos a inteligência de tentar escolher as coisas boas, as coisas corretas, as coisas legais da vida. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, ele pega louco. E esses loucos, nesse contexto, é um contexto para a sua obra. É um contexto que ele escolhe loucos para sentar no púlpito. É loucos para assumir uma tribuna. É loucos para pregar o evangelho. É loucos para cantar. É loucos para pregar, é loucos para ser missionário, é loucos para ser diácono, é loucos para ser servos, porque Deus escolheu as coisas loucas. Mas por quê? Sendo que ele não é louco. Aí Sanderson vai me dar uma resposta inusitada, inteligente. Aí ele diz o seguinte: olha, Deus não é louco. Deus entra num estado de loucura para provar, sabe para quem? Para esses camaradas que acham que é alguma coisa. Sabe essas pessoas que na igreja acham, só porque fez teologia, usa uma mel que às vezes fica andando até assim na igreja? Sabe por que ele fala hebraico, grego? Só porque ele fez um curso de pós-graduação em teologia, ele acha que tem uma intelectualidade capaz de entender o divino? Deus entra num estado de loucura para mostrar para esses camaradas intelectuais da vida. É por isso que Paulo, nesse texto, ele usa a palavra sofia. Os intelectuais da fé, os intelectuais do conhecimento, aqueles que acham que sabem alguma coisa. Deus entra num estado de loucura para provar que quando ele quer fazer, ninguém é capaz de impedir o seu agir. Aí ele entra num estado de loucura para mostrar para os intelectuais da fé:
para mostrar para Darwin que ele é Deus, para mostrar para a sociologia que quando ele quer transformar o homem, não precisa ir para um centro de recuperação, ele transforma através da sua palavra. Ele começa a mostrar para os intelectuais que ele tem um comando da existência humana, que o poder da sua palavra é capaz de resolver a problemática do homem. Então eu disse que Deus entra num estado de loucura. Ele não é louco. Só para mostrar para os intelectuais da fé. E parece-me que Deus chama Moshe, Deus chama Moisés, e disse: Moisés, chega aqui. Moisés, pega a pena, pega um papiro, porque eu vou entrar em estado de loucura. O primeiro versículo da Bíblia é um texto louco, porque não existia nada. E o texto começa assim: Bereshit bara Elohim et hashabai veret haaretz. Começa assim: no princípio, não tinha nada, não existia nada, mas Deus cria os céus e a terra. Como que ele cria? Não me pergunte. Não tinha matéria, não tinha coisas, mas ele cria. Mas como ele cria? Pelo poder da sua palavra. Ele falou e o mundo veio a existir. Moisés não entende. Moisés simplesmente relata. Simplesmente Deus estava querendo dizer para os intelectuais da fé que quando ele quer fazer, basta ele falar e as coisas têm que obedecer. Mesmo que não exista, passa a existir pelo poder da sua palavra. E aí Deus cria isso. Irmãos, cá entre nós, se alguém começar a conversar com uma parede aqui, eu começar a bater um papo com essa parede agora, você vai me chamar do quê? De louco. O Segantino não está batendo bem das ideias. Tira ele do YouTube, só está falando besteira. Aí Deus cria tudo isso. Aí Deus começa a criar, cria. Aí ele criou os céus, criou a terra, criou a água. Aí ele vai bater um papo, sabe com quem? Com a terra. É tão interessante que, para criar animais, Deus não faz com a mão. Ele dá um comando. Para quem? Para a terra. Mas antes de ele bater um papo com a terra, ele bate um papo, sabe com quem, pastor? Com a água. É isso que ele diz. Água, produza aves. Não me pergunte como. De repente, uma pomba saiu do meio da água. Não me pergunte como uma gaivota saiu do meio da água. Coisas começaram a existir pelo poder da sua palavra. Você consegue entender um Deus que entra num estado de loucura para mostrar para mim e para você que quando Ele quer fazer, ninguém é capaz de impedir a tua ação? Você consegue entender que a mensagem é clara? Deus está no controle da tua, da minha, da nossa existência. Pelo poder da sua palavra, o universo lhe obedece. A água produziu peixe. A água produziu baleia. A água produziu aves. A água produziu répteis. E aí Deus entra num estado de loucura de novo. Agora ele sai da água e ele vai bater um papo com a terra. Ele falou: terra, eu vou te falar uma coisa e você vai ter que obedecer. Ei, olha para mim. Não tem algumas frutas? A laranja é rica no quê? Qual é a vitamina que a laranja é rica? Como que a laranja sabe que ela tem que puxar só a vitamina C da terra? Já parou para pensar nisso? Querido, isso é fantástico. O Eterno diz para a terra e diz: terra, começa a produzir ervas, folhas frutíferas, conforme a sua semente. Não me pergunte como. A engenharia agrônima começou a funcionar. E pelo poder da palavra de Deus, a laranja começou a pegar apenas vitamina C. Sabe por quê? Porque o universo obedece o poder da palavra dele. Não me pergunte como, mas ele fez.
Ele fez. Tem coisas que é rica em vitamina e em ferro. Como que aquele negócio começa a entender que o que é ferro, o que é cálcio? Eu não sei. Mas existe um ser que controla. Existe um ser do Bereshit Bará, aquele que cria pelo poder da sua palavra. Existe um universo que está a favor, trabalhando pelo poder da palavra dele. E as coisas existem. De repente, pelo poder da palavra dele. Sabe o que apareceu? Um boi, uma vaca, uma ovelha. O carneirinho apareceu. Por quê? Pelo poder da palavra de Deus. Você está entendendo a dinâmica aqui nessa noite? Deus entra num estado de loucura para mostrar para você que quando Ele quer agir, ninguém é capaz de impedir, tá? Tá? Aquela ideia que você tem não funciona. É Ele que manda, é Ele que decide. É Ele que faz, para mostrar para você e para mim que Ele é o intelectual aqui na história. O bambambam aqui é Ele. O bambambam aqui é Ele. Aí Ele cria, aí Ele vai criar o homem. Eu e você. Aí é fantástico. Aí Ele vai criar eu e você. Como que Ele cria eu e você? Primeira coisa que eu quero desmistificar é que Deus não cria um boneco. A palavra é Adam. Adão é homem. Não existe palavra boneco na Bíblia. Mas enfim, Deus cria o homem. E é tão interessante que Ele não cria o homem pelo poder da sua palavra. Aí Ele usa um outro verbo em hebraico. É o verbo do arquiteto. Sabe qual que é o verbo do arquiteto? Aquele que pensa. Aquele que raciocina. Aquele que calcula. Sabe o que eu aprendo? Você não é obra do acaso. Você é produto de um ser pensante. Foi um produto que ele pegou da terra. Deixa eu te ensinar um segredo aqui. Na verdade, eu não fui criado da terra. Gênesis 2:7 aprofunda a verbalização do texto. E ele diz que eu fui criado da poeira. Do pó. E o que é o pó? É a parte mais frágil da terra. É aquilo que o vento passa, bate e leva embora. É por isso que aí eu consigo entender o texto do salmista. Quando o salmista diz, Senhor, lembra da minha estrutura. Que eu não sou barro, que eu não sou terra, eu sou pó. Eu sou a parte mais frágil da humanidade. O Senhor é aquele que controla a minha existência. E só para efeito de curiosidade, só para aumentar a tua fé. A mesma palavra usada para poeira é a mesma palavra usada para amor. Aí quando eu vou lá para Efésios, quando Paulo diz que nós somos feituras dele, Paulo está usando a mesma palavra em hebraico lá de Gênesis. Ou seja, quando Deus cria o pó, quando ele pega o pó e me cria, sabe o que ele estava fazendo? Uma história de amor. Você não é produto do acaso. Não importa como que você nasceu, você é uma construção de Deus. Você sabe quantos quilômetros você tem de veias, de artérias, de vasos sanguíneos? O que você tem aí no seu corpo daria para dar aproximadamente 2 a 3 vezes volta no planeta Terra. Você consegue entender aquilo que está dentro de você? Você consegue entender que Deus calculou o tamanho exato de você? Ele calculou aonde ficariam os seus olhos, aonde ficariam os seus ouvidos. Você consegue entender que você é projeto de Deus? Ele te arquitetou, Ele te desenhou, Ele pensou, Ele maquinou, Ele desejou você, Ele te fez. Você não é obra do acaso. Deus confeccionou você. Você é uma história de amor entre Deus e Ele. Entre eu e Ele. Nós somos feituras dEle. Nós somos uma história de amor. É por isso que nós estamos aqui. Nós somos tão amados por Ele, que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Para que essa história de amor não morra, mas que ela continua. E ela vai continuar pela eternidade. Deus continua no estado de loucura. Agora, esse ser que Ele cria,
obra das suas mãos, pensado, arquitetado, confeccionado, planejado. Eu fiquei lendo hoje porque nós temos esses cílios aqui. Hoje no Walmart eu até brinquei com esse menino, perguntei para o meu menino, sabe quantos cílios nós temos na parte superiores? Para que ele serve? Temos de 70 a 160 a parte superior, de 70 a 80 na parte inferior. Um doutor da USP estava explicando por que temos pelos no ouvido e no nariz. Coisa profunda. Deus não é louco, não. Ele entra em estado de loucura só para pegar você, que acha que é alguma coisa. Só para nos pegar. É fantástico a anatomia humana. E aí eu fiquei pensando, aí esse ser tão lindo que ele cria, essa história de amor, peca. Aí Deus precisa fazer alguma coisa, pastor. Eu preciso intervir nessa história. É a minha história de amor. É o meu caso de paixão. Ele é a coroa da minha criação. Ele é dominador. Mas ele peca. Agora ele se esconde de Deus. Cadê você, Adão? Eu fugi, eu sumi, eu desapareci, eu não quero mais você. A nossa história de amor acaba. Não, Adão, não é bem assim, não. Nossa história de amor não vai acabar. Eu te amo de uma forma tão profunda que eu vou fazer uma promessa. Qual é a promessa? É que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E eu vou conseguir resgatar você de novo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta inteligente. Olha a profecia. Da semente da... Quem é que tem semente, homem ou mulher? É o homem. E por que a profecia foi para a mulher? Aí Deus entra no estado de loucura de novo. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia com cautela. Passo a passo, é no passo do gado. Devagarzinho. Não é essa loucura que os caras lêem por aí, não. Não, pera aí. Quem tem semente é homem, não é mulher. Os rabinos ficam loucos até hoje para entender esse mistério. É claro que tem alguns rabinos que já elucidaram essa problemática. Mas a profecia foi dada. A semente é do homem. Os rabinos entendem que semente não tem mulher. E aí, então, os rabinos entendem. Deus entrou num estado de loucura. E de onde veio essa semente? Do céu. Até hoje, nenhum médico, nenhum ginecologista, ninguém foi capaz de entender como que um ser humano é capaz de nascer sem duas pessoas conectadas. Cristo foi o único da história, sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer, ninguém é capaz de entender. Irmão, não tente entender aquilo que Deus está planejando na tua vida. A tua história é palmilhada por Ele, é pensada, é arquitetada por Ele. Eu preciso simplesmente entender ou aceitar aquilo que Ele está fazendo na minha história. A profecia é uma loucura, ou é um estado de loucura. E então essa história de amor, ela não pode terminar. E eu vou acabar com a última história. Agora essa história de amor vai para o deserto. Porque Deus agora tem um povo. É a Medinat Israel. É o Estado de Israel. É aquilo que o judeu chama de Am. Porque Goi sou eu e você. Gentios. Goim, gentios. Am é povo amado. Deus nunca vai chamar eu e você de Am. Ele sempre vai chamar nós de Goi, ou Goim. Mas Israel é o Am. Israel é aquilo que o profeta chama de a menina dos olhos de Deus, que no português está no feminino. Mas em hebraico está escrito o menino dos olhos de Deus. Quem que é o menino? Israel. É o povo, é o menino dos olhos de Deus, é o povo amado. O povo amado está no deserto. O povo amado vai ficar 40 anos no deserto. Desobediente, sim, mas o pai ama filho desobediente.
O pai não tem negócio com bastardo. Hebreus diz isso. Com o bastardo, ele não tem negócio. Mas com o filho, pode ser desobediente. Às vezes pode dar trabalho, não é, pastor? Tem aquela ovelhinha que dá trabalho, mas o pastor vai lá com o cajadinho, ó, e busca ele. Agora o povo está lá no deserto. 40 anos. Mas é tão interessante que a Bíblia, que no deserto não tinha padaria. No deserto não tinha... Qual que é uma loja popular de comprar roupa? Walmart? Walmart, lá não tinha Walmart. Lá não tinha torra-torra do Brasil. Pronto, as irmãs vão saber. Lá não tinha torra-torra. Lá não tinha 1,99. Lá não tinha o dólar de um dólar. Lá não tinha isso aí. Lá não tinha. E a Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 4, que os 40 anos, as roupas não envelheceram. Os calçados ficaram novinhos. A criança que nasceu no deserto, não me pergunte como, mas as calças iam se ajustando ao tamanho da criança. Como? Não sei. Sabe o que é? Amor. Sabe o que é? Estado de loucura. É para mostrar para mim e para você que quando ele quer agir, não importa a tua situação, ele vai agir na tua história. Ele está agindo na tua história. Eu preciso perceber que quando ele está agindo, ninguém é capaz de entender. Eu preciso aceitar aquilo que ele está fazendo, porque aquilo que ele faz é bom, perfeito e agradável. O povo queria comida, teve comida. Tinha maná todo dia. É tão interessante que o maná caía na medida exata. O homer que tinha que ser pego, a medida que tinha que ser pego, se eu pegasse para minha família um pouco mais, quando chegava em casa, aquilo ali reduzia no tamanho exato. E se eu, por errar o cálculo do dia, pegasse um pouco a menos, segundo a halahá judaica, aquilo aumentava. Ou seja, Deus intervia na história na medida exata. É por isso que eu lembro do Pai Nosso. O pão nosso de cada... Não é para o dia de amanhã, é para o hoje. Aprenda a depender dele hoje. É por isso que na sexta-feira vinha para sexta e para sábado, porque sábado não trabalha, sábado é providência, sábado é soberania, sábado é intervenção dos céus na terra. Você consegue entender a magnitude de Deus? Deus trabalha, Deus cuida, Deus preserva. E agora eu vou terminar. Eu falei que eu ia terminar, eu falei, não, eu preciso falar a última coisa. E sabe qual é o último estado de loucura dele? É aquilo que João diz. Não foste vocês que escolheram ele. Eu vou repetir. Não foi você que escolheu Deus. Quem que escolheu eu? Foi ele. Por quê? Não sei. Mentiroso? Não sei. Fala pra caramba? Não sei. É chato pra dedéu? Não sei. Você consegue entender? Não fosse vocês que me escolheste, mas fui eu que escolhi vocês. E eu te dei nome. E não é qualquer nome. Eu coloquei em vocês a minha marca, a minha presença. E a minha presença te basta.